Olá, olá. Acho que já estamos ao vivo. Vamos ver aqui se já está tudo certo, tudo funcionando. Acho que está ok. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo mais uma vez, mais uma live aqui. Nossa live de 7h30 da noite para falar sobre planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, estoque, SNOP, IBP, tudo que envolve estas áreas. Estamos mais uma vez aqui, 7h30 da noite, todos os dias não, é de domingo, segunda, terça, quarta e quinta. E dá trabalho, gente, fazer essas lives aqui, hein? Dá trabalho, dá muito trabalho. Mas estou por aqui. Boa noite, Vitor. Boa noite. Você que me mandou uma das sugestões, né? Foi você mesmo. Se foi você. A sua sugestão que eu peguei. Foi exatamente uma sugestão eu peguei de você. Muito obrigado pela sugestão, Vitor, de tema de hoje. Vou esperar mais um pouquinho, como sempre, esperar mais algumas pessoas entrarem aí, apesar de que muita gente assiste depois a parte gravada, mas se você quer ter acesso ao conteúdo aqui na hora, fica mais interessante assistir aqui ao vivo. Venham prestigiar. Você que está assistindo gravado, venha prestigiar aqui ao vivo, que é mais interessante. Boa, Vitor. Isso aí. Você que mandou a sugestão. Vou esperar mais um tempinho, gente. O pessoal está conectando, está entrando. Os livros acho que você esqueceu de passar. Não esqueci não, tá lá no, eu vi sua mensagem ali no direct, vou passar. Preciso pegar o nome dos livros. A Meta é um excelente livro. Para quem não conhece, ou para quem não sabe, o Vitor pediu alguns livros ali de referência. E a Meta, quem não leu a Meta e trabalha com planejamento de operações, planejamento de produção, estoques, fábrica, demanda, qualquer coisa, a leitura da Meta é obrigatória. O título é esquisito, a Meta, mas é um romance, tá? É a história de um gestor de fábrica que está passando por vários problemas ali, enfrentando gargalos na produção, produtos ali em processo, atraso de cliente, enfim, uma confusão. E aí conta essa história falando sobre como ele resolveu o problema. É bem interessante, tá? Um livro excelente. Fortemente recomendo. Eu li esse livro, deve ter uns 12 anos já, talvez. Preciso ler mais uma vez. Excelente livro, tá? E tem outros muito bons. Tem alguns livros em inglês que tem histórias semelhantes ali à história da Meta. Inclusive tem um livro que o primeiro capítulo, eu não lembro o nome do livro, não vou lembrar de cabeça, mas o primeiro capítulo do livro é Caos na Manufatura, Caos na Fábrica. É interessante, esse livro é interessantíssimo. É um livro da Oliver White. Oliver White é uma das principais instituições aí que falam, que produzem material, que falam, que dão consultoria, que dão treinamento sobre planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, supply planning. É uma das principais. Tem Oliver White, tem Apex, tem materiais fantásticos ali, fantásticos deles. Qual o problema? É que é muito caro, tá? Então, por isso que eu estou aqui trazendo conteúdo mais acessível para vocês, porque só um treinamento da Oliver White você vai pagar aí fácil. Eu fiz a conta outro dia, tá? Por isso que eu estou com o número na cabeça. Mas, na verdade, 2 treinamentos. Aqui eles têm um conjunto de treinamentos. E se for, você olha, Caos em Fábrica já é padrão. Não deveria ser, tá, Vitor? Mas não deveria. E então, só 2 treinamentos da Oliver White. Eles têm uma grade. Se você pega 2, são 20 mil reais aí de investimento. Então, é muito alto o investimento e justamente por isso que eu estou aqui trazendo o conteúdo. Mas, seguinte, eu estou enrolando aqui no começo. E não enrolando, né? Estou respondendo aqui o Vitor, não estou enrolando. E seguinte, já entraram algumas pessoas aí. Eu vou seguir com o tema de hoje. O tema de hoje, eu peguei 2 sugestões. Hoje de manhã eu publiquei um stories pedindo sugestão de tema. Então eu vou fazer isso mais vezes. Se você tiver alguma sugestão de tema para live aqui para eu tratar, coloca
no Stories, ou me manda no direct mesmo, se não tiver ali uma caixinha de pergunta no Stories, me manda no direct que eu organizo para trazer o tema aqui para você. Demanda trabalho, óbvio, organizar e trazer o tema redondo aqui, mas é super válido porque o objetivo aqui é que você tenha o conhecimento que você precisa para conseguir entregar resultado, crescer, se desenvolver profissionalmente, ou para o caso de uma empresa, um empresário que está vendo conteúdo aqui, ele também consiga entregar mais resultado, melhorar fluxo de caixa, melhorar rentabilidade, ter aumento nas vendas e as ferramentas aí de planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, com certeza entregam resultado para a empresa, certeza absoluta, tá? Absoluta. E então é isso. Sugestões, mandem no direct ou se tiver a oportunidade da caixinha de pergunta ali, manda na caixinha de pergunta também. E qual o tema de hoje? O que eu vou tratar aqui hoje? Separei 2 temas. Primeiro, projeção de vendas e capacidade de produção. Esse foi o primeiro assunto. Segundo tema, redução e otimização do estoque de materiais. Provavelmente eu vou misturar esses assuntos aqui ao longo da fala, porque esses dois assuntos eles estão conectados de alguma forma. Então eu vou misturar o assunto ao longo da fala aqui e se eu misturar muito, depois eu concentro mais no outro assunto no final da fala. Então, primeiro ponto, tá? Vou falar o que eu entendo quando chega para mim uma sugestão de tema sobre projeção de vendas e capacidade. Todo planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento. Eu falo abastecimento só para você entender o que é abastecimento. Tem muita gente aqui na live que acompanha os conteúdos que é de fábrica. Mas o que é o processo de abastecimento? É importante alinhar. Qualquer rede de lojas faz um processo de abastecimento das lojas. É isso. E ali, se você vai num grande centro de abastecimento, você vai ver que tem um planejamento, programação e controle de produção. Inclusive, dependendo do centro de abastecimento que você vai, é esse o nome que é dado para aquela área que está definindo quanto vai para cada loja, qual o tamanho do lote, tamanho da caixa. Então, esse é o processo de abastecimento, processo importantíssimo em muitas empresas, tá? Em muitas. E você que trabalha com planejamento de produção, com planejamento de materiais, se você tem o conhecimento do planejamento de abastecimento também, isso abre um leque enorme aí na sua possibilidade de carreira, no seu desenvolvimento. E vocês vão notar, tá? Eu tenho cada live aqui tem uma lição diferente de comunicação. Vocês vão perceber que hoje eu vou falar um pouco mais pausadamente, porque assim eu dou tempo para o seu cérebro processar o que eu estou falando e isso facilita o seu entendimento. Eu aprendi isso quando eu estava liderando, quando eu era executivo, a importância de pausar, a importância de explicar de uma forma mais clara, mas nas primeiras lives aqui eu esqueci um pouco disso, eu estava empolgado com o que eu estava falando, então eu não estava pausando muito o que eu falava aqui. Então vocês vão ver que eu vou falar um pouco mais pausadamente para dar o tempo aí para você poder absorver o conhecimento, que esse é o objetivo, né? Que você absorva o conhecimento e que a gente consiga trocar ideias aqui, que vocês tragam outras ideias, porque nas primeiras lives que eu fiz aqui, eu aprendi muito com vocês. E então, falei de abastecimento, que eu falei um parênteses ali, né? Sobre abastecimento. Então, projeção de vendas e capacidade. Tem vários pontos que estão relacionados aqui à projeção de vendas e capacidade. Primeiro, eu vou falar, quando a gente fala de projeção de vendas e capacidade, naturalmente você tem que conectar ali com projeção de estoque. Não tem como você não ter a projeção de estoque, porque é o estoque que vai definir se você vai antecipar capacidade de produção, quer dizer, se você vai antecipar produção por um problema de capacidade ou se você vai postergar produção. Então, o estoque tem que estar envolvido ali. E o planejamento de materiais também. Por isso que eu falei que eu ia misturar o tema aqui. Quando você olha para qualquer coisa no planejamento, você tem que olhar para as 4 disciplinas do planejamento ao mesmo tempo. Você tem que olhar para planejamento de demanda, que é a primeira parte, olhar para planejamento de produção, segunda parte,
planejamento de materiais e o planejamento de estoques. O planejamento de estoques, ele, em muitos casos, ele é esquecido. Fica ali só como estoque de segurança. Vou dimensionar o estoque de segurança. Mas não funciona. Tá? O planejamento de estoques é fundamental para qualquer operação. E ele é fundamental porque não existe operação estável. Toda operação tem algum nível de oscilação. E você pode até ter produção estável. Eu falei, acho que 2 ou 3 lives atrás, você pode até ter produção estável quando eu estou olhando para uma operação contínua, tipo a produção de resina plástica. Aí o volume de produção ele é estável, ele é o tempo todo, ele é constante. Porque você não pode interromper esse tipo de linha de produção. Uma linha que é uma torre gigante, com vários andares, e não tem como interromper esse tipo de produção. Se você tiver curiosidade, pesquisa. Produção de resina plástica ou fabricação de óleo, alguma coisa que é contínua, você vai perceber que você vai aprender que não dá para interromper esse tipo de produção. Então, nesse caso, você até tem uma produção estável. E eu estava falando sobre estabilidade por causa dos estoques. Se você acredita que só o estoque de segurança resolve o seu problema de estoque, você está errado, porque como a demanda varia, a produção varia, tudo varia em toda a operação, você nunca está com o estoque de acordo com o que você planejou. Se você olhar só o estoque de segurança, você nunca está. Você tem que ter isso como base, só que acima disso você tem que ter uma estratégia de antecipação ou de postergação de produção que guie o seu estoque. Não dá para olhar só para o estoque de segurança. E quando você coloca tudo isso numa projeção, é fácil de identificar esse tipo de situação. Então, eu estava falando sobre projeção. Você tem que olhar as 4 disciplinas o tempo todo juntas, tá? De novo, planejamento de demanda, planejamento de produção, planejamento de materiais e planejamento de estoques. Essas 4 coisas precisam andar juntas. Então, projeção. E aí, quando você entra em cada uma dessas partes, eu vou falar um ponto que é meio eu uso muito a palavra óbvio, mas não deveria, tá? Mas que é óbvio. Quando você está olhando para projeção, primeira etapa é você ter a projeção de vendas. Ah, mas isso é óbvio e tal. Sim, mas você precisa entender que a projeção de vendas ela é diferente para cada modelo de negócio. Você pegou a live anterior, você viu que eu falei sobre os modelos de negócio. Eu não vou repetir aqui toda a parte que eu falei sobre o modelo de negócio, mas você tem produtos com alta frequência de venda que você pode manter em estoque, isso é um modelo de negócio. Você tem produtos com baixa frequência de venda que você precisa operar com um produto sob encomenda, você não pode manter em estoque. Você tem produtos que são assembly to order, que são feitos para a montagem, que você faz uma etapa ali do processo e só monta o produto no final. E aí tem a outra parte que é o engineer to order, que são produtos feitos de acordo com o projeto. Estes são os modelos de negócio que você pode ter. E para cada modelo de negócio, você tem uma forma de fazer a projeção de vendas. É um muito diferente do outro. E, além disso, se você coloca sobre isso e você olha um modelo que é B2B, business to business, que fornece para outras empresas, então de empresa para empresa, você vai fazer a projeção de vendas de uma forma. Se você tem um modelo que é B2B2C, o que é B2B2C? É de um negócio para outro negócio e para um cliente. Então, se você está, por exemplo, abastecendo uma rede de lojas ou abastecendo varejistas. Eu, inclusive, estava numa mentoria, um pouco antes de entrar na live. Eu falo que é mentoria, mas é praticamente uma assessoria que eu faço. Que eu entro nos dados, olho, compartilho dado, critico, monto base junto, extraio dado, enfim, uma assessoria, não é uma mentoria, que eu coloco muito a mão na massa. E eu estava nessa assessoria, não é nem consultoria, tá? É assessoria. E é um profissional que trabalha numa operação, que lidera uma operação que abastece varejistas. E isso é um modelo B2B2C, que é de negócio para cliente final.
E para esse tipo de negócio, a forma de fazer o planejamento é completamente diferente, a forma de fazer a projeção de vendas. Então, você precisa entender. Aí, quando você conecta ainda com um modelo que é B2B, que atende outras empresas, e ele é engineer to order, então ele é feito, ele produz projeto, eu vou falar produz projetos, né? Ele finaliza ali projetos, aí é uma forma completamente diferente de fazer a projeção. Então, o primeiro ponto é, quando você está fazendo uma projeção de vendas, você precisa entender em qual ambiente você está, tá? E fazer essa leitura completa, porque em um caso, você vai fazer uma projeção de vendas muito mais baseada na estatística e na análise do que no contato com o cliente. E mesmo a análise, mesmo a estatística, você vai ter que colocar vários dados ali para você conseguir chegar em um número que faça sentido. Tá? Daqui a pouco eu falo sobre estatística aqui, que tem um problema, tá? Contaram muita mentira sobre a possibilidade de acertar um número de previsão. É muito difícil acertar, e aí eu já explico o porquê. Deixa eu deixar de lado aqui, eu vou até anotar esse ponto para eu voltar a falar sobre estatística. Estatística. Anotado aqui, preciso voltar a falar disso. Então, você tem um caso que você vai construir a projeção dessa forma, e aí é análise, é cruzamento de dados, você vai ter que cruzar ali os dados que você tem, a concentração de item por cliente, qual o portfólio de item que um determinado grupo de clientes está comprando. Você vai ter que entender se regionalmente existe alguma diferença, e esse tipo de diferença regional ele existe. Tem comportamentos completamente diferentes por região se você está numa operação que atende, por exemplo, o Brasil todo. Aí você precisa conseguir identificar esse tipo de comportamento para você poder fazer a projeção da forma correta. Então, entender a sua operação no detalhe vai te levar a ter uma projeção de vendas o mais próximo do ideal, tá? E eu falei minutos atrás que nessa live eu ia começar a falar mais pausadamente. E aí quem estava nas outras lives, fala se ficou melhor, se ficou pior, porque senão eu começo a falar rápido aqui e vou embora, tá? Mas eu acho que está melhor falar mais pausadamente porque fica mais fácil de compreender. Então, cada modelo de negócio vai exigir uma forma de construir a projeção de vendas. Falei sobre a parte estatística. Quando você vai para um modelo que ele atende outras empresas, então que ele atende, por exemplo, que fornece produtos para outras linhas de produção, aí é muito complexo. É mais complexo do que o anterior. Por quê? A maioria das empresas não faz uma programação de compra dos materiais. Então, você mesmo, talvez você esteja aí trabalhando e você está prejudicando o seu fornecedor, porque você não está organizando o seu planejamento de materiais da forma correta. Então, o seu cliente, ele também não está organizando o planejamento de materiais da forma correta. E se você está num modelo que eu falei, que é business to business, está atendendo outras empresas, e você fornece, por exemplo, uma tampa ou uma embalagem para uma outra empresa. Se o comprador dessa embalagem, se a empresa que está comprando essa embalagem não tem um planejamento de médio prazo feito da forma correta, bem estruturado, ele vai gerar um monte de problema para você. Aí vai colocar pedido em cima da hora, vai colocar pedido com volumes muito distorcidos, não vai ter constância ali no volume, você não vai conseguir identificar se tem uma variação ou não, você nunca vai conseguir prever quanto aquele cliente vai comprar, porque está na mão de uma pessoa só ali tomar a decisão. Entende? Quando você vai para o business to consumer, que é o primeiro que eu falei, que é de negócio para cliente, e eu estou falando dessas siglas em inglês para que você tenha esse conhecimento também. Eu não gosto de usar isso profissionalmente, mas é importante que você entenda quais são essas siglas. Eu sempre trago a tradução aqui para ficar mais fácil, mas não use para dificultar. Não use porque isso dificulta o entendimento da outra pessoa. Se você for usar, usa num momento que você consegue explicar o que isso significa, que é o caso aqui. Eu estou sempre explicando o que cada sigla significa. Então, se você está nesse modelo que é
vende para uma empresa e essa empresa vende para o consumidor final, você tem milhares de clientes. Se um cliente está pedindo errado, antecipando ou postergando o pedido, no meio de milhares, essa distorção ela fica menor. Então, um cliente vai desviar para mais, outro para menos, então isso vai ficando menor. Agora, se você atende uma empresa com um produto específico e a decisão do volume está na mão ali do comprador, isso vai gerar uma confusão enorme, porque é uma pessoa, ou talvez duas ali, tomando decisão em relação ao volume. E a chance de ter desvio é gigantesca. E a maioria das empresas não consegue ter previsibilidade no planejamento de materiais. Porque, conceitualmente, o planejamento de materiais ele foi ensinado errado ao longo de muito tempo. E deixa eu corrigir, né? Não é que ele foi ensinado errado, ele foi ensinado da forma que era possível ensinar, que era possível fazer. Os computadores no passado não tinham capacidade de processamento que tem hoje, então o planejamento de materiais foi ensinado de um jeito que hoje acaba gerando muito problema. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se você está num modelo que ele é de negócio para negócio e você sofre com essas variações, a sua projeção de vendas ela precisa ser construída em conjunto com o cliente ou em conjunto com o time comercial. E aqui não caia naquela ideia de que o time comercial precisa fazer a previsão de vendas. Não, o time comercial precisa vender. O time comercial não precisa fazer previsão de vendas. Você precisa apoiar o time comercial para construir uma previsão de vendas. Como que você apoia? Você apoia primeiro construindo um dado. Vou te falar de três pilares para você apoiar o time comercial na construção de uma projeção de vendas. Primeiro, você constrói os dados. Então, você constrói de uma forma que fique fácil de entender. E fácil de entender é se você explicar para uma criança de 8 anos, 8? É de 10 anos, tá? Se você explicar para uma criança de 10 anos e ela entender facilmente, está fácil de entender. Então, você constrói os dados, eu falei de 3 pilares. Constrói os dados, pega a informação qualitativa com o time comercial. O time comercial vai ter muita coisa qualitativa. Tal cliente provavelmente vai comprar, ou estou quase fechando com esse. Esse cliente a gente vai perder. Então, ele vai ter o dado, vai ter a informação ali qualitativa. E o terceiro ponto, alinhe com o time comercial para que você tenha acesso ao cliente diretamente. E aí, nesse caso, é muito melhor você ter acesso ao planejamento de materiais ali do cliente ou planejamento de produção do que o time de compras. Pelo seguinte, olha a confusão que é. Você recebe a demanda do time comercial, que recebeu a demanda do time de compras, que recebeu a demanda do time de planejamento de materiais, que talvez tenha sido gerada pelo time que faz o planejamento de produção. Então, dos 3 pilares, no terceiro, corte essas etapas e entre em contato direto com quem está tomando a decisão do volume de compra. Por que eu estou falando isso? Porque aí você reduz muito os ruídos e reduz muito o desvio. Tá? E eu estou falando sobre construção de projeção de vendas. Eu nem entrei aqui na parte de capacidade, porque aí a projeção de vendas fica um telefone sem fio. Exatamente, Vitor. E daqui a pouco eu volto nos outros comentários aqui. Então, é fundamental que você faça isso de forma disciplinada. Cria uma rotina, separa aí um grupo de clientes e conversa com 3 clientes por dia, dependendo da quantidade de clientes que você tem aí. Padroniza a informação, pede o dado para o cliente. É fundamental fazer isso direito, porque aí depois o próprio cliente consegue colher o resultado do trabalho, a qualidade do trabalho, porque aí vai ter o pedido entregue no prazo certo, não vai atrasar, talvez tenha até um preço menor em função da estabilidade. Então dá para fazer muita coisa, muita coisa. Então, esse ponto super crítico, tá? Fazer isso direito. Então, na primeira parte, você está analisando estatisticamente, eu falei que eu ia falar sobre estatística. Na segunda parte, você já colocou um bloco qualitativo fundamental. E aí, na quarta parte, pensa que você está num
num ambiente, num modelo de negócio que ele é feito por projeto. Que no momento que você recebe um projeto, tem um cliente fechado. E aí você tem, antes de falar do projeto, você pode ter três tipos de projeto. Tá? Eu vou resumir em 3 tipos de projeto. Primeiro, aquele que é padronizado. Tá? O projeto existe, mas é um equipamento padronizado, sei lá, uma máquina. Maquinário é mais ou menos assim. Maquinário é padronizado, o projeto já existe, mas a máquina não está pronta, ela é feita sob encomenda. Então, só que é um projeto gigantesco. E aí o planejamento ele é muito mais a execução de um projeto, planejamento de projeto, do que planejamento de produção. Tá? Isso é muito parecido. Estou falando que é um planejamento de projeto porque a forma de tratar é diferente. Então, você tem esse caso que é padronizado, você tem o segundo caso, que é um projeto com um grande nível de personalização. Maquinário também funciona dessa forma, você pode ter um nível alto de personalização. E aí a terceira parte é um projeto 100% customizado, desenvolvido para aquele cliente. Então você tem essas 3 situações. E em cada uma delas você tem uma forma diferente de construir a projeção de vendas. Cada uma delas. E aqui, quanto mais você fica próximo do time comercial, quanto mais você fica próximo do cliente, mais você vai conseguir ter visibilidade para que você consiga tomar decisões em relação à capacidade de produção, em relação ao planejamento de materiais. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou colocar números aleatórios aqui. Vamos supor que o time comercial ele tenha na mão ali, pegar do primeiro exemplo aqui de máquina padronizada, ele tenha na mão ali 10 cotações. E, historicamente, das 10 cotações, 2 fecham no primeiro mês, aí depois 3 no outro mês, e aí depois mais 2 no outro e 3 não vão fechar. Você consegue ter esse histórico de fechamento para que você consiga se antecipar a um fechamento de pedido. Então, se você começa a analisar os números, você consegue ter visibilidade disso. E aí, se você se antecipa, você tem mais clareza ali da projeção de demanda. Porque você sabe que um percentual ali de cotações vão ser fechadas ali no primeiro mês, depois um percentual no segundo, um percentual no terceiro. Isso facilita demais a sua vida na hora que você está construindo a sua projeção de vendas. Então, perceba que do primeiro modelo que eu falei, do primeiro modelo de negócio, você está mais independente, tá? Na hora de tomar decisão. Eu vou voltar na parte de estatística que eu prometo. E aí, quanto mais você avança para um negócio que é mais personalizado, mais sob encomenda, menos independente você é. Mais você precisa ter informação de um terceiro. Tá? É fundamental que você faça isso. É fundamental. Tá? Eu vou dar um exemplo que não existe mais hoje, mas na época que não existia o Waze ou o Google Maps, como que você fazia para chegar nos lugares? Você não tinha como chegar sozinho. Impossível, você tinha que pedir informação. E aí, quando você pedia informação, é nessa direção. Aí você ia com uma direção ali na sua cabeça, mais ou menos nessa direção aqui. Aí quando você chegava no lugar e estava próximo, você começava a pedir mais dados. Aí se eu fosse para cá, é nesse sentido aqui. Aí quanto mais perto você chegava, mais detalhe você tinha. Então você pedia informação. No caso da projeção de vendas, você também precisa pedir informação. É fundamental, porque sem isso você fica sem visibilidade do que está acontecendo. Eu fiquei só em projeção de vendas até agora, porque é um tema extremamente importante e é uma arte fazer isso direito. Eu ia falar da parte de estatística, tá? Cuidado com estatística, pelo seguinte. E aí eu vou falar por experiência. Estatística, ou vou dar um salto, tá? Modelos de inteligência artificial, machine learning, qualquer modelo ali de dados com inteligência artificial, ou a própria AI generativa, né? Inteligência artificial generativa, que é a moda agora. Estes modelos eles precisam de todos os dados da ponta para que eles funcionem muito bem. Se você não tem o dado da ponta, você não consegue construir um modelo porque tem a interferência de um humano aí no meio do processo. Eu vou dar um exemplo para você entender. Pensa o seguinte, você trabalha na fábrica dessa lapiseira aqui, tá? Uma lapiseira Pentel aqui. Você trabalha na fábrica dessa lapiseira.
e você está fazendo a demanda, a previsão de demanda. Aí você faz modelo estatístico e tal, não sei o quê, só que você só tem o dado do pedido do cliente. E o cliente é uma loja. Você não sabe quanto tem de estoque, você não sabe qual o preço que ela está colocando lá na ponta, você não sabe se ela vai promocionar, você não sabe se a loja vai fechar e vai abrir em um outro endereço. Então você tem vários dados da ponta que você não tem. Então a estatística de indústrias assim, ela tem uma limitação gigantesca. Você não tem o dado da ponta para você tomar a decisão correta. Tem ferramentas que você consegue fazer a coleta do dado da ponta, mas aí esse tipo de ferramenta fica restrito a um pequeno grupo e você tem que extrapolar esse dado para você conseguir tomar uma decisão melhor, só que nem é tão melhor assim. Então, muito cuidado com as promessas de estatística. Isso não vai resolver o seu problema, tá? Tenha muito, muito cuidado com isso. É muito mais produtivo e eficiente você, entre aspas, tá? Aceitar que você consegue acertar a previsão de demanda até um determinado ponto, e aí você cobre o desvio com alta capacidade de reação, com uma manufatura que tem mais capacidade de reação. Esse é o melhor caminho, tá? O melhor dos mundos. Não é trivial fazer isso, mas é o melhor dos mundos. Falei até aqui sobre projeção de vendas, tá? Eu vou falar de capacidade e estoque. Deixa eu pegar os comentários aqui. O Victor falou: na indústria que trabalho, eu consegui criar 2 esferas de venda, programação e pronta entrega. Assim, programação vendo capacidade produtiva ociosa e pronta entrega sendo saldo de estoque e pedidos. Excelente ponto, o Victor. Ó, você está no caminho certo, viu? Já falei isso em alguma outra live, mas é um excelente ponto, porque a partir do momento que você dá visibilidade da capacidade produtiva, você consegue dar visibilidade ali para o time comercial de qual é o prazo de entrega. Então, o prazo era 5 dias, a capacidade está sendo tomada, o prazo agora é 14 dias. Está sendo tomada, o prazo é 18 dias. Vendeu um pouco menos, o prazo caiu para 12. E aí você pode trabalhar esse prazo. É ruim variar o prazo, o ideal é você trabalhar com prazo padrão, porque o seu cliente, dependendo do cliente que você está trabalhando, ele tem um padrão ali na hora de colocar o pedido, e se isso varia muito, é ruim. Mas se o time comercial tem visibilidade desse dado lá na ponta, facilita muito o processo e você consegue fazer dessa forma. Excelente ponto. O Sidney falou ali de estatística, né? Tem até livro que ensina a mente com estatística, exatamente. Muda a escala do gráfico, enfim, tem várias coisas aí que a estatística nos engana, mas cuidado com as promessas da estatística, tá? Lembra que você precisa ter o dado da ponta. Se tiver algum humano ali no meio, alguma etapa que um humano está tomando decisão, aí você vai ter problema, tá? Você não tem o dado da ponta e aí você não vai conseguir chegar na assertividade que você espera. E por que eu estou falando isso? Não por que eu estou falando isso, né? Porque é um exemplo, claro, operação de aplicativo. Operação do iFood. Tem o dado ali, tem o dado de todos os clientes. Colocou um pedido, então qualquer desvio é identificado ali na hora, tá? Que tem o dado ali da ponta. Coloquei dentro de uma planilha em tempo real e ensinei o comercial a ver. Ensinei didaticamente as famílias de produto. Exatamente, Vitor. Vitor, você tem que vir aqui me ajudar na live. Você tem que falar aqui também. Aqui não dá para compartilhar a tela aqui para você falar, mas ótimo ponto, tá? Ótimo ponto. E o Pedro apareceu aí. A qualidade da informação agrega demais no dia a dia. Exatamente. A qualidade da informação, a informação qualitativa ela é subestimada, mas ela agrega demais, principalmente nas operações que tem um ser humano ali tomando decisão no meio. Então eu falei tudo isso sobre projeção de vendas, para que você consiga construir a projeção e aí, consequentemente, você ter visibilidade do que vai acontecer. E aí eu vou conectar isso com projeção de capacidade. Aqui tem um ponto, né? Para você conseguir definir qual a sua projeção de capacidade, você tem que definir como você vai produzir os produtos. O que é isso, né? Como você vai produzir os produtos? Primeiro ponto, você vai ter um bloco de produtos que você vai manter em estoque. Qual é esse estoque? Qual vai ser a frequência de produção desses produtos? Para esses produtos que você vai manter em estoque, é muito importante que você defina, de novo, eu sei que é básica essa parte que eu vou falar, mas é raro encontrar alguém fazendo isso direito.
que é o ponto de reposição. Tá? Então, em que momento você vai colocar aquele produto em produção e, principalmente, o tamanho de lote. Então, qual o tamanho do lote de reposição? E por que eu estou falando isso? Porque o tamanho do lote vai definir a frequência de produção. E a frequência de produção, dependendo da operação que você tiver, é um ponto extremamente crítico. É muito crítico. Porque aí a fábrica tem muita troca, diminui muito a produtividade e começa a ter um monte de problema. O Sidney, que está aí na live, ele sabe, a gente trabalhou juntos na Amanco. Na Amanco a gente fez um trabalho parecido com isso. Tinha um plano de produção, e aí o lote era maior, consequentemente você conseguia produzir menos itens em cada um dos meses. Eu não lembro exatamente os números, mas é como se produzisse 700 itens por mês, aí caiu para 350 ou 400, reduziu muito a quantidade de trocas e aí, consequentemente, a produção bateu o recorde de volume. Então, o tamanho do lote que vai definir a frequência de reposição é fundamental, é importantíssimo que você consiga fazer isso direito. Então, eu falei de ponto de reposição, tamanho do lote. E aí o estoque de segurança também, mas ele vai estar conectado ali com o ponto de reposição. Não diretamente conectado, porque tem o ponto de reposição, aí depois você tem o tempo de reação, então você acionou a reposição, em quanto tempo esse produto chega, depois você chega no estoque de segurança. Você tem que tomar cuidado com esse intervalo aí. E eu vou reforçar um ponto, tá? Tamanho do lote e frequência de produção é um ponto muito crítico. Dependendo do tamanho da operação que você tem na mão, se você faz isso direito, você reduz muito a necessidade de investimento em equipamento novo, reduz muito mesmo. Você aumenta a produção, obviamente, e aí reduz o custo de transformação, porque você está com a mesma mão de obra com um volume de produção muito maior. Então é arte fazer isso direito e você, como profissional da área, deveria saber fazer isso, de novo, dependendo do porte da operação que você tem na mão. Então, eu estou falando aqui sobre o que você precisa para definir o volume de produção e aí, consequentemente, você fazer uma projeção de capacidade. Pensa que você já tem a projeção de vendas, tá? Você já desenhou a projeção de vendas, independente do modelo de negócio que você tem, você conseguiu construir a sua projeção de vendas e aí você estruturou isso que eu falei, você desenhou, definiu ali ponto de reposição, tamanho do lote de cada produto, você definiu o estoque de segurança de cada produto, e aí estas 3 alavancas, elas são suficientes para que você consiga, com a previsão de vendas, puxar ali uma projeção de produção. Você consegue, só com isso, já estimar quanto você precisa produzir mês a mês. Tá? Eu sei que talvez para algumas pessoas isso pareça simples, mas quando você faz isso produto a produto, você define o tamanho do lote de reposição produto a produto e deixa isso claro, você coloca isso numa tela e fica claro ali, você vai ver que é mágica tá, o que acontece. Porque você vai ver que um produto ele está produzindo aqui, ele só produz depois de 3 meses, aí o outro produto ele vai ter produção todos os meses, e aí toma cuidado, tá? Toma muito cuidado, porque eu já vi operação que fez todo esse trabalho, toda essa análise, ótimo, fantástico. Só que aí colocou muitos itens com pouco estoque de segurança na virada, tá? E aí a capacidade de produção da primeira quinzena do mês era insuficiente para cobrir a demanda da primeira quinzena. Então toma cuidado quando você está construindo esses números para você poder fazer a projeção. Então, dado que você fez essa projeção mais geral, tá? E geral que eu falo, item a item, tá? Você tem a previsão de vendas item a item, você tem ali a sua projeção de produção item a item baseado nesses dados. Primeiro resultado que você vai ter é um volume de produção total, uma projeção de produção total, tá? E baseado nesses números que eu falei. O que vai acontecer? Você vai ter oscilação ali no volume de produção, provavelmente, porque a demanda também oscila. Então, você vai ter oscilação no volume de produção. Vai ter concentração em alguns meses. Então, você começa a ter a primeira visibilidade de qual é o volume de produção. Ok? Como eu faço para conectar isso com a capacidade de produção?
Aí que aparece um problema, tá? Porque se você vai em busca de uma ferramenta para fazer isso, você não vai conseguir fazer todas essas conexões, fazer uma análise mais profunda, olhar no detalhe. Então, o que eu recomendo é que você consiga planilhar tudo isso. E aí, conectado a isso, você vai para os seus roteiros de produção e para cada produto você coloca o roteiro de produção ali em uma planilha. O que é o roteiro de produção? Produção por hora, em quais são os processos que aquele produto passa, tem algum produto intermediário ou não. E aqui começa a complicação. Tá? Tem um produto intermediário, você precisa produzir esse produto intermediário também? Aí vai ter uma etapa a mais ali no seu processo, porque você definiu o seu plano de produção do produto acabado. Ok? Aí você vai ter que definir o seu plano de produção do intermediário também, porque o intermediário vai usar capacidade produtiva. E aí tem um intermediário do intermediário. Pode ser. Hoje de manhã, eu estava trabalhando numa... de novo, vou chamar de assessoria, porque é uma assessoria, não é uma mentoria, mas trabalhando e também não é consultoria, numa assessoria, e é um caso que tem o intermediário do intermediário do intermediário. Então, tem 4 etapas ali. Como que você constrói o plano de produção de 4 etapas para você conseguir dimensionar a capacidade de produção de 4 etapas? Então, tem processos extremamente complexos que você precisa olhar isso com detalhe. Então, dado que, de novo, você tem o seu plano de produção você tem o volume de produção definido para cada um dos itens, e você está construindo essa projeção, você construiu essa projeção, e você conectou isso agora à capacidade de produção de cada um dos equipamentos. Ok? Então, com isso, você tem a necessidade em horas de cada um dos equipamentos. Mas vai aparecer um problema aí para você, porque você pode ter um produto que ele é produzido em 5 equipamentos diferentes ou em 4 equipamentos diferentes. Como que eu faço isso funcionar bem? Primeiro ponto, divide por 4 a necessidade daquele produto e aloca a necessidade em horas nos 4 equipamentos. Depois você faz um refinamento. Entenda que você está fazendo uma projeção de capacidade de produção num primeiro momento. Tá? Deixa eu pegar os comentários aqui para dar um tempo. Espera que meu WhatsApp está chamando aqui. Então, deixa eu pegar os comentários aqui. Deixa eu voltar um pouco. Comentário do Vitor. Quando identifico que algumas famílias de produtos já estão com ocupação muito à frente das outras, pode ser um indicativo que as vendas estão aumentando daquela família. Exatamente, o Vitor. E quanto... Tem 2 pontos para avaliar aí, tá? Você está fazendo essa avaliação aí, talvez, com base no histórico de vendas, ok? E aí, dependendo do tipo de indústria que você está operando, você tem que olhar um histórico de 12 ou 18 meses, pelo menos, para você pegar um buraco ali para ver se tem alguma sazonalidade. E essa família de produto, Vitor, ela precisa... Se você está olhando fechado por família de produto, essa família ela precisa estar conectada com a família de máquinas também. Porque você pode ter família de produto, que é um dado que o comercial entende, só que essa família de produto ela não conversa com a capacidade de produção. Então você tem um desvio numa família de produto, só que não é o mesmo desvio na capacidade de produção, porque são máquinas diferentes, porque não compartilham dos mesmos equipamentos. Então é um cuidado que você precisa tomar. Família de produto, ela precisa comunicar tanto com o comercial quanto com a fábrica, com o industrial. Ok? Então, até aqui você fez a sua projeção ali de produção, dimensionou a sua capacidade de produção. E aí eu vou voltar um ponto, tá? Eu vou voltar um ponto. Você simplificou, pensa o seguinte, você está numa operação mais complexa. Se você está numa operação simples, você tem um produto para um equipamento. E ele só é produzido naquele equipamento. Mas se você vai numa operação um pouco mais complexa, você tem um produto que é feito num equipamento, que é feito numa ferramenta diferente, e aí essa ferramenta ela só roda no equipamento A, ela não roda no equipamento B, mas o produto pode ser feito no B com outra ferramenta, então você começa a ter algo super complexo. E se você não tem inteligência na hora de consolidar os dados
para ter visibilidade dessa complexidade ao longo do tempo, aí você vai ter problema. Porque pode ser que uma ferramenta específica ela vire um gargalo, ela vire um problema. Você não tem a capacidade produtiva suficiente para atender a demanda de um certo período e você poderia ter identificado isso com antecedência. Você só não identificou porque você não construiu a inteligência de consolidação correta ali que pudesse direcionar a sua decisão. Tá? Então, falei aqui de projeção. Só que a projeção, ela tem uma pegadinha, tá? Porque qual o grande problema, tá? O grande erro? A projeção é um pouco do que o Vitor falou. Ela está consolidada ali por família. Mas o dia a dia acontece item a item. Ele não acontece por família. Então, o desvio ele vai acontecendo item a item. E se você não tem o seu dia a dia conectado com a projeção, conectado com o futuro, você começa a gerar problema. Tá? É difícil compreender isso porque, conceitualmente, ensinaram que isso são coisas desconectadas. Inclusive, na live de ontem eu falei sobre isso. Falei sobre SNOP, né? Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações. Falei sobre MPS, que é o Master Planning Schedule, e falei sobre MRP, Materials Requirement Planning. Então, planejamento integrado de vendas e operações, plano mestre de produção e o planejamento de materiais. A teoria ensina isso separado. Mas não é para ser separado. Você precisa conectar essas três coisas. E se você não conecta essas três coisas, você começa a ter um monte de problema. O que é conectar essas três coisas? Pensa o seguinte, tá? Eu vou desenhar um cenário aqui de algo que eu operei 22 anos atrás, 21 anos atrás, tá? Mais ou menos isso. Que eu tinha a seguinte situação. O sequenciamento de produção ele era para os próximos 12 meses. Eu sabia qual era o volume de produção dia a dia de todos os equipamentos. Eu vou falar todos, tá? Todos eu tô mentindo para de 80% da fábrica eu tinha dia a dia o sequenciamento de produção. Então eu sabia qual produto ia ser produzido em cada uma das máquinas para 12 meses. Quando você tem esse tipo de visibilidade, você consegue, e aí daqui a pouco eu vou entrar na parte de materiais, mas você consegue conectar essa necessidade de produção diária, então essa projeção diária, e essa projeção diária ela estava com análise de capacidade também, não era uma estimativa, não era feito baseado em análise de capacidade, então tinha um diário ali de longo prazo, e de acordo com o limite de capacidade, então já obedecia restrições, enfim, já tinha estratégia de antecipação de estoque, estratégia de antecipação em função de sazonalidade, enfim, funcionava super bem, diário, tinha a projeção, a necessidade de materiais diária, projeção de estoque de produto acabado diário, então tudo era diário. O que acontecia? Se ontem tivesse um desvio, se nos últimos 5 dias tivesse acontecido algum problema e um equipamento ficou parado por 5 dias, era possível identificar o impacto disso para daqui a 6 meses. Então, dava para aparecer, dependendo do nível de estoque que aquele produto estava projetado, ia aparecer um buraco daqui a 6 meses, entende? Então, por isso que eu falo que no conceito você não deveria fazer isso. Mas no dia a dia, no momento que você faz isso, que você tem essa avaliação diária, que você consegue construir esse tipo de projeção, você identifica com muita antecedência os problemas que você pode enfrentar. E aí, tanto para produto acabado quanto para materiais. Porque você está fazendo a projeção de capacidades ali diária. Diária. Funciona muito bem. E eu não falei em nenhum momento, eu não usei a palavra método hoje ainda, hein, na live. Falo muito sobre método, funciona muito bem com metodologia. Então tem forma de fazer isso direito. Fazer isso funcionar bem, como você coleta os dados, como você conecta uma coisa na outra. E então, não acredite que
fazer uma projeção de capacidades de médio prazo, consolidado por família, sem olhar o item, isso não vai resolver todos os seus problemas. Porque o desvio, ele acontece no item. A reclamação do cliente, ela acontece no item. Ela não acontece na família. Tá? Você pode ter uma família perfeita, um grupo ali de produtos que no todo ele está perfeito, mas se tem um grupo de produtos, sei lá, de 20 produtos nessa família e 3 estão faltando, 3 super críticos, isso é um problema seríssimo. E aí deixa eu ler um pouco dos comentários. Rafael falou aí, um subproduto já é complicado, imagina 4. Pois é, super complexo fazer isso funcionar direito. E aí o dimensionamento de mão de obra também é um problema, porque tem uma etapa que usa muita mão de obra, a outra não usa, aí tem equipamento que tem mão de obra compartilhada, então super complexo fazer, mas está funcionando, daqui a pouco fica pronto. E Vitor falou, com certeza, por isso o planejamento tem que estar conectado com a programação. Exatamente, Vitor. Na verdade, eu falei muito sobre planejamento, programação e controle de produção, né? E realmente as duas coisas têm que trabalhar juntas ali. Não dá para separar isso. A partir do momento que você separa, aí você está pedindo para ter problema, tá? E o planejamento de materiais também tem que caminhar junto. E o acompanhamento da demanda também. Então, tudo você precisa ter um acompanhamento ali constante para você conseguir tomar decisões melhores. E na parte de capacidades, vou voltar aqui para falar de um ponto. A sugestão de olhar a redução do outro assunto, que era a otimização de estoque e materiais, redução de estoque e otimização de estoque de materiais, eu vou falar na live de amanhã, tá bom? Não vou falar na live de hoje, porque tem poucos minutos aqui para a gente completar 1 hora. Então, eu vou fechar a parte de projeção de capacidade e aí amanhã a gente trata desse outro tema. Tem um outro ponto na projeção de capacidade que é muito importante. Quando você tem um portfólio grande de produtos, o normal, tá? O normal é as empresas tomarem cuidado, profissionais, né? Eu falo empresas, mas profissionais, colocarem muita proteção. Deixa eu melhorar a minha fala aqui. Colocarem muita proteção em produtos que não precisam de muita proteção. O que é isso? Quando você está dimensionando o seu estoque de segurança, a sua capacidade de produção precisa ser levada em consideração. E aí pode ser por família ou por item. Se você tem um grupo de máquinas ou uma máquina que atende uma família ou que atende um produto e essa máquina ela é ociosa e você consegue colocar mão de obra ali para ligar a máquina a qualquer momento, você não precisa ter muita proteção de estoque, porque a sua proteção ela já está na ociosidade. Então, a sua projeção ali de capacidade precisa levar isso em consideração. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando você está dimensionando o tamanho dos lotes, que é um ponto que eu falei antes, a quantidade de horas que você vai utilizar ali na produção precisa ser levada em consideração. Isso é meio óbvio, a própria produção exige que um lote tenha tantas horas de produção, mas não é nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto contrário, tá? Que é o cuidado com produtos que demandam muitas horas de produção. E por que cuidado? Porque eu vou voltar no exemplo que eu dei antes. Se você tem um grupo muito grande de produtos que demandam muitas horas de produção e esse grupo você tem pouca proteção de estoque, você vai ter problema ali no meio do mês, vai faltar produto, mesmo que sobre hora de produção. Tá? E o contrário também pode acontecer, que é você colocar muito estoque, ocupar com colocar muitas horas de produção para esse grupo de produtos, colocar um estoque desnecessário e aí faltar a hora de produção para você produzir os produtos C, os produtos B, os produtos que têm menos demanda. Tá? Então, muito cuidado na hora que você está fazendo esse dimensionamento aí. E eu falei que eu não ia falar de materiais, mas eu vou fazer uma conexão agora com materiais, porque é super importante que você faça essa conexão e evite problemas. Tem muita operação que faz tudo isso, eu vou falar organizado, tá? Mas faz projeção de demanda, faz projeção de vendas, faz uma projeção de capacidades,
faz um plano mestre ali lindo, que você consegue ver ali capacidade de produção, consegue identificar ocupação de produção, enfim, consegue ter visibilidade de muita coisa. Só que aí chega na necessidade de materiais, vira uma loucura, porque não faz o planejamento de materiais da forma correta. E se você não tem um suporte ali do planejamento de materiais da forma correta, toda a sua estratégia de ocupação da capacidade produtiva ela vai para o espaço. Porque pensa que você fez o dimensionamento, capacidade produtiva, fez o dimensionamento ali por mês, construiu um sequenciamento. Nossa, fez um trabalho lindo. Só que aí falta material. Aí você tem que mudar tudo. No momento que você muda tudo, hoje, você está mudando um monte de coisa lá para frente. Então, o planejamento de materiais ele precisa estar conectado com tudo o que você está fazendo de capacidade, com tudo. Eu sei que a teoria fala isso, um monte de treinamento fala isso, um monte de curso fala isso, só que na prática você não encontra isso sendo bem feito. Em várias empresas você não encontra. E eu ainda me impressiono com isso, tá? Com a quantidade de empresas que, como acho que foi o Igor que falou ontem, elas partem para um modelo de deixa assim, não consigo analisar, não consigo mudar, deixa assim, deixa faltar. E não é esse o caminho, porque aí você vai jogar por água abaixo toda a sua projeção de capacidade. Vai para o buraco. E fazer um fechamento aqui, tá? Você que trabalha com planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, você que está aqui acompanhando, é fundamental que você saiba como construir essa projeção de vendas e como construir essa projeção de capacidades. E por que é importante? Tá? Primeiro que você começa a dialogar com as outras pessoas com base nos dados que você está projetando ali, e aí, consequentemente, você demonstra que você tem controle de tudo o que está acontecendo, e a base de um profissional de planejamento é controle. Esse é o principal ponto. O profissional de planejamento precisa ter controle do que está acontecendo. E então você demonstra controle. No momento que você demonstra controle, você passa a ser um profissional com muito mais credibilidade. As pessoas confiam mais no que você está falando, no que você está propondo, acreditam no que você está falando. E aí, se você faz essa projeção da forma correta, você começa a ter e executa isso, a sua operação começa a ter muito mais estabilidade. Você para de apagar incêndio, para de faltar matéria-prima, para de faltar produto. E aí a sua credibilidade aumenta ainda mais. Estou falando do seu caso. E aí para a empresa, como que você convence a empresa de que isso é importante? A empresa sempre persegue 3 coisas e esse é o idioma da empresa. Você precisa saber como falar esse idioma, tá? É fundamental. Persegue 3 coisas. Fluxo de caixa livre, a empresa morre se ela não tem caixa, se ela não tem dinheiro. Mesmo que ela pegue empréstimo, ela morre mesmo assim, porque dependendo do custo do dinheiro emprestado, isso fica proibitivo. E depois eu falo dos outros 3 pontos, mas eu lembrei de um caso de fluxo de caixa. Eu lembro que eu estava numa operação e tinha um problema de caixa seríssimo. Seríssimo. Era meio que não tinha mais de onde conseguir dinheiro. E tinha que ter aprovação da matriz, aí para conseguir mais capital ia ter que ter aprovação da matriz, enfim, uma confusão enorme. E era uma operação gigantesca, tá? E a gente fez um trabalho de redução de estoque, que é o que eu vou falar amanhã, com projeção de capacidade, com tudo muito bem feito, e tirou 60 milhões de reais do estoque. Era uma e a gente atuou em uma matéria-prima. Tirou 60 milhões de reais de estoque. Era uma matéria-prima que tinha 35 dias de estoque. A gente começou a trabalhar com 7 dias, mais ou menos isso. Se o Sidney estiver na live, ele vai lembrar que a gente foi contar estoque achando que ia faltar essa matéria-prima uma vez. Não sei se ele está aí na live ainda. A gente foi contar estoque, com medo de faltar essa matéria-prima. Então, a empresa busca ter caixa, ter dinheiro ali na conta, porque o dinheiro custa muito caro. Se é para uma empresa nacional de dono, e ele for pegar uma linha de crédito, a linha de crédito é muito cara. Você precisa saber disso, saber que a decisão que você está tomando ali na hora de fazer a projeção, ela tem impacto direto no caixa da empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vendas. Na hora que você está fazendo a projeção, que você está
estruturando tudo isso, olhe para vendas. Isso vai aumentar a venda, vai melhorar a venda, vai facilitar a venda, vai reduzir custo para conseguir aumentar a margem e aí, consequentemente, investir em novos equipamentos ou investir em marketing ou reduzir a tabela de preço. Difícil encontrar uma empresa que vai reduzir a tabela de preço, né? Mas também é uma possibilidade. Venda. Terceiro ponto que a empresa persegue, que é o idioma das empresas, é rentabilidade. Margem de contribuição, EBITDA, como outras pessoas falam, é rentabilidade. Tudo isso é rentabilidade. A empresa persegue essas três coisas o tempo todo. Então, se você desenvolve um trabalho no planejamento, pensando... o Sidney falou, lembro sim, é real essa história, tá, gente? De ir lá contar estoque. E foi uma confusão, tá? Porque o planejamento de material... olha que interessante o caso que eu lembrei. Nossa, eu não tinha lembrado disso, mas o assunto da live foi de ontem? Não foi de ontem, não. Foi da live de... Eu estou confundindo os dias. Hoje é quarta-feira, foi da live de segunda-feira. Era planejamento de materiais, é responsabilidade de compras ou responsabilidade de materiais? Nesse caso, que o Sidney falou, lembro sim, esse material ele era planejado por compras. E aí, compras mantinha 35 dias de estoque desse material. 30 dias, 35 dias de estoque. A gente falou, cortou tudo e reduziu, só que foi uma confusão. A transferência de responsabilidade não foi trivial, mas passou, a responsabilidade passou para o time de planejamento. E eu estava falando sobre fluxo de caixa, venda e rentabilidade. A empresa, era isso que eu estava falando? Ou eu falei alguma outra coisa depois? Acho que era isso. A empresa persegue isso. E se você é um profissional que sabe falar esse idioma, que conecta todo o seu trabalho a isso, você com certeza se destaca, com certeza você cresce profissionalmente. Eu não tenho dúvida disso, é uma questão de tempo, tá? Uma questão de tempo, de estar no lugar certo, na hora certa, e aí você vai ter a competência certa. Se você está no lugar certo, na hora certa, mas você não tem a competência certa, aí é o problema sério porque você perde uma oportunidade. Mas reduzimos para 7 dias, exatamente, Sidney. Mas se você está no lugar certo, na hora certa, com a competência certa, você tem uma oportunidade incrível na mão, tá bom? Era isso, gente. 1 hora e pouquinho, 1h02 aqui de live. Muito obrigado pela participação de todos. Hoje falei mais pausadamente, dei mais tempo aqui, não sei se ficou melhor ou pior. Para mim, no meu caso, aqui do meu lado, foi melhor, porque eu descanso um pouco mais, não fico falando acelerado aqui. E muito obrigado por acompanhar. Um abraço para vocês todos aí, um abraço. Ótima quarta-feira, ótimo finzinho de quarta-feira, boa noite para vocês. E amanhã tem live de novo, tá? 19h30, e aí eu vou falar sobre redução e otimização de estoque de materiais, embalagens e materiais. A verdade, o Sidney lembrou, a parte do estoque era armazenada em armazéns externos, gastamos milhares de reais. É verdade, uma confusão, gente. Confusão. E é impressionante como ainda tem empresas com excesso de estoque. Tá? Impressionante. E você tem muita oportunidade na mão, tem muita oportunidade. Tá? Eu literalmente, em todas as empresas, ou que eu trabalhei, ou que eu ajudei de alguma forma, com consultoria, assessoria, mentoria, em todas as empresas eu encontrei problema. Então você que é um profissional, você com certeza tem uma oportunidade de ouro na mão. De ouro, porque você chega na empresa e resolve. Só que aí você tem que ter o conhecimento para resolver. E aí com certeza você cresce profissionalmente. Fechado? Abraço para vocês. Valeu, Pedro. O Pedro falou que não estava participando. Valeu, Pedro. Boa noite para vocês. Abraço. Ótimo finzinho de quarta-feira. Até amanhã, 19h30. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.